E hoje, queridos, para encerrar esse tempo tão importante de reflexão, onde o nosso único objetivo foi nos lembrarmos que a gente carrega uma mensagem, né? Dentro do nosso coração, que precisa ser compartilhada. E hoje a gente está terminando essa série com um tema muito especial: criados para uma missão. E para usar, né, como base para essa palavra dessa noite, eu quero trazer aqui para vocês um versículo de Atos, capítulo 20, versículo 24, que é Paulo quem está dizendo. Ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, quando a gente lê esse texto, esse versículo, você pode ter a impressão que Paulo não dava valor à sua própria vida, e até você pode encarar isso de forma pejorativa. Você está equivocado. O que Paulo está dizendo nesse versículo é que a vida dele, ele não conseguia considerar nada precioso na vida dele se ele não tivesse cumprindo a sua missão. Observe o texto: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto, a menos que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele está fazendo uma conexão entre uma vida preciosa e uma vida não preciosa. E ele está dizendo que a vida preciosa é aquela que está cumprindo a sua carreira. A palavra carreira, ela aponta para propósito. E esse é o propósito que todos nós devemos ter como cristãos. Se você pega Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1, está escrito assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o embaraço, o pecado que nos rodeia de tão perto, e corramos com paciência a carreira. Olha a palavra carreira novamente. A carreira que nos está proposta. Ou seja, o Senhor propôs a carreira, propôs o propósito para a nossa vida. E Ele ainda nos alerta como devemos fazer isso. No versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, no gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. O mesmo Paulo, quando ele chega, ele está falando, Paulo não está falando de um propósito que ele cumpriria no céu, mas um propósito para a terra. Isso é tão verdade que quando Paulo vai escrever a segunda carta dele a Timóteo, que é a última carta que ele escreve, o último capítulo, que é o capítulo 4, ele vai falar de carreira de novo. Mas como ele sabia que estava na iminência da sua morte, então ele escreve dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira. Olha a palavra carreira aqui novamente. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada. Ele diz: não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Ele está falando de um povo que ama tanto, existe uma expectativa no coração desse povo a respeito da volta de Jesus. E essa expectativa pela volta gera uma santa incomodação para que você fale de Cristo. Eu gosto de dizer que Paulo tinha a sua carreira, a sua missão, o seu propósito na terra. E ele fez de tudo para cumprir. E quando chega no final da sua vida, ele diz: eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Ele está dizendo: há uma coroa de justiça reservada para mim, mas não somente para mim, para todos aqueles que também cumprirem a sua carreira, que também viverem o seu propósito. Paulo está falando desse tipo de gente, um povo que tem uma expectativa pela volta, e essa expectativa, como disse, gera essa santa incomodação para falar de Jesus para quem quer que seja. Sabe, eu costumo dizer e costumo sempre trazer isso, essa reflexão. Queridos, eu estou indo para o céu, eu acredito que você também. Amém? Quem é que vai indo para o céu aqui também? Mas ouça o que eu vou dizer. Se você está indo para o céu, mas não está levando ninguém com você, não está convidando ninguém para ir com você, desculpa, mas provavelmente
é porque você não esteja de fato indo para lá. Sabe? Imagine você dentro de um shopping, e esse shopping começa a pegar fogo, e você sai correndo pela porta de saída, porque aquilo tudo vai incendiar. Quando você está saindo pelo corredor, você vê lá uma família que está no caminho contrário, um desavisado, e está chegando no shopping. Qual vai ser a sua primeira atitude? A primeira atitude será: gente, não entra aqui. Você nunca viu essas pessoas. Gente, não entra aqui. Esse negócio está incendiando. Saiam daqui agora. O que te levou a isso? Aquilo que te incomodou, o senso, a iminência do perigo. É interessante que eu falo isso e isso se torna tão comum para a gente. Seria normal qualquer pessoa fazer. Mas quando a gente traz isso para o mundo espiritual, para as coisas de Deus, é impressionante como a gente está indo para o céu. Estamos vendo na contramão pessoas a passos largos para o inferno e não somos capazes de avisá-las. Não somos capazes. Não somos capazes de dizer: olha, não vá por aí. Olha, esse é o caminho da perdição. Não somos capazes de fazer isso. E dizemos que estamos indo para o céu. Irmão, se você está indo para o céu, com certeza você está convidando uma porção de gente para ir para lá. Paulo está falando dessa expectativa. E esse caminho de Paulo na terra, rumo ao céu, é o que ele chama de carreira. E é por isso que o escritor dos Hebreus diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para o alvo. Paulo, escrevendo a respeito disso em Filipenses, ele vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando de uma carreira que é vivida com expectativa. E enquanto ele está nesse caminho, ele mesmo escrevendo, ele diz que ele pregava em tempo, em fora de tempo, e ele pregava de todas as formas para tentar alcançar o maior número de pessoas. Porque Paulo tinha a percepção de que a vida é um sopro, de que a vida passa diante dos nossos olhos. Disse hoje pela manhã aqui, às vezes eu estou conversando com os meus filhos e começo a falar, às vezes, de alguma coisa que eu vivi, e começo a dizer para eles: uma vez eu estava assim e tal. E quando eu localizo esse acontecimento que eu estou contando na minha vida, eu lembro que eles não eram nem nascidos ainda quando isso aconteceu, e agora já são adultos, e eu penso: uau, a vida está meio tão louca assim, não sei o que está acontecendo, parece que está passando tão rápido. A vida está voando diante dos nossos olhos. É por isso que Tiago escreve, diz que a vida realmente é um vapor. Moisés, escrevendo no Salmo 90, diz que a nossa vida não passa de um ponto ligeiro, e é verdade, meu irmão. Se você tombar aqui agora, se você partisse aqui agora, daqui um mês, as pessoas iam contar toda a sua vida num resumo de 10 segundos. Foi uma boa pessoa. É isso, foi uma boa pessoa. Moisés já havia escrito sobre isso, escrevendo, ele disse: eu ensino-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque a nossa vida é um conto ligeiro, não vai passar de um conto ligeiro. Conte a história aqui do seu bisavô. Você vai gastar menos de 10 segundos, né? Não sei, eu ouvi falar. O vô, era muito querido. Lembranças lá. Queridos, a gente precisa ter essa percepção. E Paulo, compreendendo a brevidade dos seus dias, Paulo não perdia tempo. Paulo transportava o testemunho de Cristo. Paulo queria falar do amor de Jesus. Paulo queria ministrar. Paulo queria contar quem Jesus era. E a Bíblia vai nos apontar essa urgência, em especial no livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. E o Atos dos Apóstolos começa com uma ordem de Jesus. Antes de subir ao céu, ele diz no 8, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Escute agora: e serão minhas testemunhas. E ele vai dizer: minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Na semana passada, a gente localizou geograficamente da onde essa palavra foi dita, e a gente entende nitidamente que os confins da terra
É aqui a América do Sul, queridos, que até então nem descoberta havia sido. Então, quando Jesus vai falar, ele está falando, para a gente contextualizar os nossos dias: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, no Brasil, em Londrina, lá na Igreja da Restauração, lá no seu trabalho, lá na sua vila, lá onde você mora. Vocês serão minhas testemunhas. Então, o livro de Atos começa desse jeito. Aqueles discípulos obedecem a Jesus e vão até o cenáculo, e ali eles começam a interceder. E no dia de uma festa, que a cidade está cheia, Jerusalém está lotada, uma festa chamada Pentecostes, naquele dia o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 discípulos de Jesus, e eles são cheios do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 2, você pode ler. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e eles falavam em outras línguas. E aquilo foi um estrondo dentro daquela cidade. As pessoas estavam ali por causa da festa de Pentecostes. Jerusalém, que tinha a capacidade máxima de 30 mil pessoas, 30 mil moradores. Na festa de Pentecostes, na festa da Páscoa, nas festas, essa cidade era tomada por uma multidão de 30 mil, ia para 100 mil pessoas. E aí você pode achar, quando a gente olha para uma cidade como Londrina, 100 mil pessoas, nem é tanta gente. Mas, meu irmão, você não entende o que eu estou falando. É menos que um bairro desse, do Santiago aqui, colocar 100 mil pessoas aqui dentro, era o que acontecia. Uma multidão estava ali, e as pessoas começam a ouvir aquele barulho, e Pedro, junto com os discípulos, saem para fora, e alguns dos que estavam ali começam a acusá-los de estarem bêbados, e Pedro diz: não, gente, às 9 horas da manhã ninguém bebeu. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, quando profetizou, dizendo que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, escute, é disso que eu estou falando, transbordando aquilo que ele recebeu, ele começa a falar de Jesus. Se você ler em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro, ela está descrita ali. E se você for bem lento de leitura, você lê a pregação de Pedro em 2 minutos. Se você for bom de leitura rápida, você lê a pregação de Pedro em 1 minuto. 1 minuto de pregação. E quando ele termina aquela pregação dele, é inaugurado o apelo, né? Paulo termina e ele não sabia nem Pedro termina, ele não sabia nem como terminar. Mas as pessoas que ouviram aquela mensagem tão curta, elas perguntam para Pedro: o que a gente pode fazer para receber isso que você tem, para viver isso que você está vivendo? E Pedro então chama a atenção deles para que eles salvem-se daquela geração corrompida. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 41, que naquele dia 3.000 pessoas entregaram a vida para Cristo. Sem microfone, sem WhatsApp, sem convocação pelas redes sociais, sem Pedro ter nenhum seguidor no Instagram. 3.000 pessoas aceitam a Jesus, entregam a vida para Cristo. Porque um grupo de pessoas, 120 pessoas, elas estavam cheias do Espírito Santo, e elas estavam dispostas a transbordar aquilo que receberam. E é assim que começa, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos. A promessa feita a Abraão por Deus, em Gênesis capítulo 12, versículo 2: em ti serão benditas todas as nações da terra. A palavra começa a alcançar todas as nações da terra. Eu vou dizer o porquê. No Antigo Testamento, essa festa judaica, a festa do Pentecostes, ela celebrava 2 coisas. Eles estavam ali para celebrar, na festa do Pentecostes, 2 coisas. A primeira, a lei que foi dada a Moisés nas tábuas de pedra. E a segunda coisa que eles celebravam ali era a colheita dos grãos. Então, era um agradecimento a Deus pela lei nas tábuas de pedra que Moisés recebeu. E pela colheita dos grãos, era uma festa de comemoração, de agradecimento. Mas a partir daquele dia houve uma ressignificação na festa de Pentecostes. Agora a comemoração é outra. Não seria uma lei escrita em tábuas de pedra, mas uma lei escrita
no nosso coração. Agora não seria uma festa para celebrar a colheita dos grãos, mas seria uma festa para celebrar a colheita das almas. Naquele dia, só naquele dia, 3.000 pessoas se entregam para Cristo. Vocês estão compreendendo isso? E observem, quem são essas 3.000 pessoas? O que fizeram essas 3.000 pessoas? Em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que havia em Jerusalém pessoas devotos a Deus que vieram para a festa, escute agora, vindo de todas as nações vindo de todas as nações do mundo. Gente, observe, escute, por favor, entra aqui na minha mente, né? Olha como o nosso Deus é estratégico. O Espírito Santo poderia ter sido derramado lá em Cafarnaum. O Espírito Santo poderia ter sido derramado, sei lá, levá-los novamente a um dos montes da onde Jesus orava. Não, o Espírito Santo foi derramado numa cidade que tinha capacidade para 30.000 pessoas, mas tinha 100.000 pessoas de todas as nações do mundo estavam reunidas ali. E é ali que o Espírito Santo é derramado. Pedro prega e 3.000 pessoas. Da onde essas 3.000 pessoas? De todas as nações da terra. Pessoas de todas as nações entregam as suas vidas para Cristo. E quando a festa termina, essas pessoas voltam para as suas nações, levando a semente da palavra de Deus. Deus é estratégico. Quando a gente vive dessa forma, a gente entende que o lugar onde nós estamos é uma estratégia de Deus. A empresa onde você trabalha, você está ali por quê? É uma estratégia de Deus. A família onde você vive, a sua família, é uma estratégia de Deus você estar ali. O lugar onde você mora é uma estratégia de Deus. Para quê? Para que a gente transborde. Quem está entendendo? Para que a gente transborde Jesus. Onde quer que a gente esteja. Quando nos parecemos com Cristo, a gente leva a palavra aonde quer que seja. Você já pensou no seu trabalho a partir desse pensamento? Que você está ali para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo naquele lugar, e que isso é uma estratégia de Deus. As pessoas com quem você conversa e se relaciona durante o dia, as pessoas que têm contato com você, é uma estratégia de Deus. E aí eu pergunto para vocês, quanto desperdício da nossa parte, quando não vemos a vida desta forma. Deus sempre usou as peregrinações para comunicar algo ao seu povo. Abraão e os patriarcas, eles peregrinaram na terra e isso faz parte da história deles. A gente vê o povo no deserto 40 anos, nós vemos o povo que foi levado cativo para a Babilônia, onde nós temos lá o livro de Daniel, onde tem histórias tão maravilhosas vividas de, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, o quarto homem na fornalha. Deus leva e conduz para que a gente seja colocado em lugares estratégicos. E agora, Deus está usando uma multidão de discípulos, cheios do Espírito Santo, para espalhar a sua palavra em todos os lugares e nações. E o Evangelho começa a ser pregado em todos os lugares. Eu acho isso fantástico. Você vai lendo o livro de Atos, no capítulo de número 6, aparece um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, e ele está tão cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, e os religiosos da época decidem apedrejá-lo, e ali nasce a história do primeiro mártir, né? Aquele que morre por Cristo. E quando ele é apedrejado, no final do capítulo do número 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão vê os céus abertos. Agora escute isso. Depois que Estevão morre, surge uma grande perseguição. Olha só como Deus faz. Atos 8:1 começa assim: naquela ocasião em que Estevão foi morto, desencadeou-se uma grande perseguição. Diga comigo, grande perseguição. Escute, contra a igreja, e todos foram dispersos pela
pelas regiões da Judéia e de Samaria. Bom, eu já falei sobre Judéia e Samaria aqui hoje. Lembram de Atos 1:8? Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que acontece aqui? Quando o Espírito Santo desce, eles ficam em Jerusalém. E a Judéia e Samaria, que era o propósito de Deus. Deixa para a próxima geração. Nós estamos bem aqui, a igreja está uma bênção. A gente vai na igreja domingo. Está top. Aqui a gente tem a nossa casa, aqui a gente trabalha, nós temos a nossa vida aqui. Então, por causa da morte de Estevão, desencadeou uma perseguição. E essa perseguição, acompanha esse raciocínio, empurrou eles para o propósito de Jesus, que a pregação seria, a partir daí, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, existem coisas que acontecem na nossa vida que nos empurram para o propósito. Existem perseguições que acontecem que nos empurram para que a gente viva o nosso propósito. Existem coisas que acontecem na nossa vida e a gente acaba, às vezes, colocando isso na conta do diabo e dizendo é o inimigo que se levantou, mas é Deus promovendo a perseguição para te empurrar para o propósito. Amém? Amém? Não dá nem para dar um amém, né? Fica, né? Amém? Quem quer receber uma bênção aqui nessa noite? Vamos ver quem quer. Ninguém quer, só eu? Levante a sua mão. Quem quer receber uma bênção? Quem quer receber uma perseguição aqui nessa noite? Mas observe, escute bem o que eu vou dizer. Romanos 8:32. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga todas as coisas. Vamos juntos? Todas as coisas. Até as ruins. Ele não está dizendo as coisas boas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente tem esse entendimento, a gente compreende o que Jesus estava fazendo. Através da perseguição, o povo dispersa. E junto com o povo, a palavra dispersa. A gente vai lendo Atos e a gente vê um Filipe agora pregando para os samaritanos. Lembram? Jerusalém, Judéia, Samaria. Agora Filipe prega para os samaritanos. E adivinha o que acontece? Um monte de samaritano começa a se converter. Observe como isso começa a se espalhar. Logo em seguida a gente vê o mesmo Filipe pregando para um etíope que estava voltando para a sua terra. Esse etíope está voltando para a sua terra e Filipe prega para esse homem. Esse homem entrega-se a Deus, aceita a Cristo. E adivinha para onde que esse homem vai? Para a Etiópia. Ele é um etíope. Ele vai para a Etiópia. Um homem vai para a Etiópia, carregando uma mensagem e levando a palavra de Jesus. Vocês conseguem compreender isso em Atos 9:31? O texto vai dizer que a igreja crescia e se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. No capítulo 10 de Atos, eu tô querendo transmitir para você essa incomodação. Observe como o tempo todo eles estão carregando um testemunho, eles estão falando de Cristo. Em Atos capítulo 10, Pedro chega na casa de um centurião chamado Cornélio e toda a sua casa aceita a Cristo. Em Atos 11, observe Atos 11:19. E aqueles que tinham sido dispersos por causa da perseguição. Olha que coisa boa foi essa perseguição. Aqueles que se dispersaram por causa da perseguição, desencadeada pela morte de Estevão, chegaram na Fenícia. Deixa eu localizar a Fenícia para você. É onde é o Líbano hoje. O povo chegou lá. Em Chipre e Antioquia.
a Antioquia era uma metrópole, a terceira maior cidade do Império Romano. E agora a palavra começou a correr em todas as direções. E na Antioquia, aqueles que chegaram na Antioquia começaram, a Bíblia vai dizer em Atos 11:20, começaram a falar também para os gregos. Escute aqui como isso é registrado. Contando-lhes a boa notícia a respeito de Jesus. Onde eles estavam. Não importava a nação, não importava a raça, não importava quem fosse. Se fosse no meio da rua, fosse para desconhecido. Eles estavam transbordando a palavra do Senhor. E olha o que acontecia. Versículo 21 de Atos 11. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. E é nessa cidade, Antioquia, no capítulo 13 de Atos, que surge uma dupla de missionários chamados Paulo e Barnabé. E essa dupla, queridos, são enviados pela igreja de Antioquia e começam a pregar em muitas nações. Um dos lugares que eles chegam, na Macedônia, numa cidade chamada Filipo, eles chegam naquele lugar, nunca tinham colocado o pé naquele lugar. E eles chegam e no dia seguinte eles vão cedo para o lado de fora da cidade, onde tem um rio, e há um comércio muito aquecido, mulheres que também trabalhavam ali lavando roupa, e tinha um comércio, tinha uma mulher por nome Lídia, vendedora de púrpura. A gente sabe que a púrpura era o que tinha de mais caro na época. Essa mulher era uma empresária, e Paulo não perde a oportunidade, e vai falar de Jesus para ela. E o resultado é que essa mulher se entrega ao Senhor. E Atos 16, versículo 15, diz que tendo sido batizada, ela abre a porta da sua casa. Escute, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Escute, o evangelho chegou nela, por causa dela, chegou na família dela. Ela podia ter parado ali, gente, é sobre isso que eu estou pregando. Talvez você possa estar ouvindo isso e dizer, mas na minha casa todo mundo já teve um encontro com Cristo. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Observe o que essa mulher faz. Ela recebe, a família recebe, então ela abre a porta da casa. E ela recebe Paulo e Barnabé para começar ali uma igreja, começar ali uma célula na casa daquela mulher. E da casa daquela mulher nasce uma igreja, uma grande igreja naquela cidade. Mais tarde, Paulo vai escrever uma carta para essa igreja. E quando Paulo escreve uma carta para essa igreja, ele escreve a carta do apóstolo Paulo para os filipenses, da cidade de Filipe. Isso te lembra alguma coisa? Na sua Bíblia tem a carta aos filipenses. Como começou com um homem falando para uma mulher de Jesus na beira de um rio. Queridos, quando a gente olha para isso, a gente vê como Paulo e Barnabé fazem as suas viagens. Eles entram na Ásia Menor. Pastor, onde é a Ásia Menor? Turquia. E ali na Ásia Menor, eles começam a pregar em cidades e estabelecer igrejas inteiras. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, a igreja de Éfeso. Mais tarde, Paulo escreve uma carta. A carta aos Efésios. Está aí na sua Bíblia também. Começou com uma pregação. Eles são dispersos, entram na Roma. O evangelho chega em Roma. É importante dizer que a igreja de Filipo foi a primeira igreja no continente europeu. Olha onde o evangelho estava chegando. O apóstolo Marcos leva o evangelho, segundo a tradição, para o Egito. O apóstolo Tomé, conhecido por aquele que não creu, precisa ver para crer, mas Tomé ficou tão bom, que ele leva o evangelho para a Índia. Queridos, eu estou falando de um período de 60 anos, onde todo o mundo conhecido da época foi alcançado pela palavra de Deus, pelo evangelho, pela boa notícia que é Jesus Cristo. Não dá para acreditar nisso? Sem rádio, sem televisão, os caras espalharam para todo lado. E quando o Império Romano, que até então não ligava para eles, mas de repente os imperadores decidiram ser deuses e começaram a exigir que fossem adorados como deuses. Então os discípulos, aqueles que haviam entregue as suas vidas para Cristo, dizem, não, somente um nós adoramos. Nós não adoramos ninguém mais.
começaram a ser perseguidos por causa disso. Aí entra o Coliseu, onde os cristãos eram jogados para serem devorados vivos. Foi em Roma que penduraram cristãos nos postes de Roma, vivos, para queimá-los vivos à noite, para iluminar as ruas de Roma. Homens que não negaram a sua fé. O escritor de Hebreus, nos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, ele diz: homens dos quais o mundo não eram dignos, que não tiveram as suas vidas por preciosas, que preferiram morrer como mártires para terem uma melhor ressurreição. E aí você pode perguntar: pastor, uau, legal, gostei, é uma história interessante, me chama a atenção ver como que as coisas aconteciam. Mas, meu irmão, eu não estou aqui, eu não sou professor de história. O que isso tem a ver comigo e com você? Bom, eu não sei quanto a você, mas quando eu lembro e quando eu encaixo essas coisas e eu percebo essas coisas e eu vejo que esses discípulos amados de Jesus passaram, me vem algo ao coração, o que esses homens viveram para que eu e a minha família estivéssemos aqui. O meu coração fica completamente constrangido. Constrangido, porque eu me pergunto, o que eu estou fazendo agora nessa geração, perto do que esses homens fizeram, a paixão no coração de cada um deles, o nível de comprometimento com a igreja, o total desprendimento que eles possuíam para as coisas desse mundo. Gente, isso mexe comigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E é por isso que o Espírito Santo que conduz a sua igreja tem nos despertado para esse mês de fevereiro, para que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente. E eu quero trazer aqui 3 pensamentos rápidos a respeito disso. O primeiro deles: todos temos uma missão. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. Queridos, há uma confusão, às vezes, em 2 palavras, ministério e missão. E tem pessoas da igreja que não têm a percepção correta do que significa ministério e do que significa missão. A palavra ministério, 2 palavras com a letra M, ela é o nosso serviço. O que é ministério? Ministério é o nosso serviço aos que creem. Por exemplo, aqui dentro dessa igreja, eu quero crer que todos já creem em Jesus. E então o ministério é o nosso serviço aos que creem. É estender a mão para os irmãos. É o nosso voluntariado, é o estar junto, é ajudar o outro, compartilhar a família da fé. Ministério é o serviço aos que creem. Missão é o serviço aos que não creem. É quando servimos o mundo com o único remédio que é capaz de curar o mundo: Cristo, a boa notícia. Eu acredito que muita gente até se esforça muito para o ministério, para ajudar os que creem, mas não tem nenhum interesse. A missão, que é o serviço aos que não creem. E aí, queridos, é um passarinho de uma asa só. Como voar, como se equilibrar. Quando eu digo que nós temos uma missão, é essa missão que nos faz olhar para fora, para além dos nossos limites. Eu sei que eu estou falando aqui, eu estou sendo resistido, porque no mundo onde a gente se fecha dentro da nossa bolha, do nosso mundo, como assim os de fora, pastor? Eu não quero saber dos de fora, eu já tenho problemas demais. No nosso país, onde o ditado mais popular que tem é cada um com os seus, eu não quero saber dos problemas dos outros. Queridos, mas a missão, ela nos empurra, e a nossa missão é essa: continuar aquilo que Jesus começou na terra. Ele não nos chama, gente, apenas a vir a Ele, mas a ir por Ele. Quando você lê João capítulo 2, você vê como o evangelho é construído através de 3 palavras: vinde,
vede. E quando Jesus morre e é assunto ao céu na grande comissão, ele diz, ide, vinde, vede e ide. Ele está falando, entregue a sua vida para Cristo, seja cheio dele e transborde ele. Vinde, vede, ide. Eu acredito que muita gente até vem, mas não vê. E tem aqueles que vêm, mas não vão. Não compartilham. E quando eu digo isso, querido, não estou falando para você pegar um ônibus e ir lá para uma outra cidade. Comece em Jerusalém. Comece na sua casa, no meio da sua família. Estenda isso para a Judéia, os seus conhecidos, seus familiares, seus amigos. Vá mais longe, no seu trabalho, né? Eu posso colocar aqui como Samaria. E até os confins da terra, pessoas que você nem conhece, mas que Deus te dá a oportunidade. Você quer fazer um teste? Levante amanhã cedo. Faça esse teste. Levante amanhã cedo. E antes de sair da sua cama, faça uma oração e diga, Senhor, me dê a oportunidade de falar do teu nome hoje. Me dê a oportunidade de falar que tu ama alguém hoje. Faz esse teste e fica ligado para você ver o que vai acontecer amanhã. Queridos, há um clamor do Espírito para isso. Mas nós temos apagado o Espírito, porque essa é uma obra do Espírito Santo no nosso coração, de confirmar. Bom, todos temos uma missão. Segunda coisa, é a missão que traz significado à vida. Posso falar uma coisa para vocês? Se nós falharmos em cumprir a missão, a nossa vida será desperdiçada. Está passando, gente. Você não é mais aquele novinho que era. O tempo está indo, está se esgotando. Cada dia não é um dia a mais, é um dia a menos. Ele só é um dia a mais se nós trouxemos um significado espiritual para aquele dia. Querido, não é o que conquistamos para essa terra, mas aquilo que tem peso eterno de glória. É sobre o que Jesus vai perguntar para você no céu. O que você fez com aquilo que eu derramei sobre a sua vida? Você compartilhou a água para o sedento? Queridos, é sobre isso. Um dia a mais só é o dia que nós vivemos o propósito. Se não, é um dia a menos. E os nossos dias são todos contados. É isso que traz significado para nós. E embora isso implique uma grande responsabilidade, é uma honra enorme ser embaixadores, como Paulo escreveu em Coríntios. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo na terra. Hoje a gente fala de Billy Graham, que viveu aí até os 100 anos, o maior evangelista do século passado. Todo mundo diz, uau, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham. Mas olha a história que esse homem construiu, a ponto de ter uma influência tão grande no mundo. O maior pregador do século passado, uma influência tão grande no mundo que o chamaram para ser presidente dos Estados Unidos. E ele disse, jamais me rebaixaria a ser presidente dos Estados Unidos, jamais me rebaixaria a ser presidente dos Estados Unidos, porque fui chamado para ser embaixador de Cristo. Meu irmão, é disso que eu estou falando. É essa percepção de privilégio, de entender que nós carregamos um testemunho. Mas eu tenho que ser muito realista e por isso eu termino dizendo que toda missão tem um preço. Todos os personagens bíblicos pagaram um preço para que o propósito de Deus se cumprisse em cada geração. Se você quer um lugar de conforto, desculpa, você está no lugar errado. Servir ao Senhor não é esse lugar, gente. É um desafio atrás do outro. Deus nos chama para nós fazermos de tudo aquilo que está ao nosso alcance, com aquilo que temos na nossa mão. Eu quero terminar dando um conselho aqui, que Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo. E como pastor, eu quero dar esse conselho para você, 1 Timóteo 6,14. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim, até o dia em que o nosso Jesus aparecer. Sabe, nós falamos sobre o poder do Evangelho, o testemunho, o chamado de todos nós. Estamos terminando falando sobre criados para uma missão. Mas eu quero concluir com um pensamento. Todos nós, como cidadãos que somos, temos direitos e deveres. Não é assim? Todos nós.
eu como cidadão tenho meus direitos e os meus deveres. Na maioria das vezes a gente tem mais deveres do que direitos, dependendo do país que você mora. Mas de um modo geral, todos temos direitos e deveres. Isso é uma linha para a vida. A gente pode trazer isso para os nossos relacionamentos. Você, fazendo parte de uma família, você tem os seus direitos, mas também tem os deveres. Onde entra o desequilíbrio? Quando você quer os teus direitos, mas não dá a mínima para os seus deveres. Aqui entra o desequilíbrio. Quando um casal, por exemplo, um dos lados só está ali para os deveres e não existe direitos, isso cria uma relação de estresse, isso vai dar problema. Quando a gente leva isso para a nossa vida espiritual, eu vejo uma geração de crentes que entram nas igrejas atrás dos seus direitos. Eu estou falando do relacionamento com Deus, tá, gente? Relacionamento com Deus. Dos seus direitos. Eles acham que Deus tem a obrigação disso, daquilo e tal. Mas não suportam os deveres. Não toque nesse assunto. Talvez por isso, esse mês de fevereiro seja um mês atípico. Porque nós estamos o mês de fevereiro inteiro falando sobre os nossos deveres. Qual é a nossa parte, o que temos que fazer, o testemunho que temos que compartilhar. E observe como a gente, de alguma forma, e você precisa ser sincero com isso, a gente não se identifica muito com isso. Não é que, meu Deus, meu coração está... Não. Há uma guerra quando se trata de você assumir para você a tua responsabilidade, os teus deveres. Há um estresse na relação. Quando Jesus foi comparar a geração em que ele estava aqui, ele olhou para os religiosos, e aí isso me dá um frio, né? Porque ele não estava olhando para os de fora, ele estava olhando para os religiosos. E Jesus vai comparar os religiosos, ele vai fazer uma comparação. E isso é muito sério. Então, em Mateus capítulo 11, 16, Jesus faz duas perguntas a ele mesmo. E ele diz: a que posso, pois, comparar as pessoas dessa geração? E ele continua, o texto diz, prosseguiu Jesus: com quem se parecem? Rapaz, isso é sério. Imagine que Jesus fosse olhar para nós e dissesse: com quem que eu posso comparar vocês? Com quem vocês se parecem? E agora Jesus vai dizer com quem ele vai nos comparar. Isso é muito sério. E aí, a princípio, parece que Jesus está sendo fofinho. Mas não está. Ele diz: eles são como crianças que ficam sentadas na praça. Ai, que fofinho. E ele vai continuar, e ele vai dizer: veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês disseram: João Batista tem demônio. E veio o Filho do Homem, ele está falando dele agora, de Jesus, comendo, bebendo, e vocês disseram: aí está um comilão, beberrão, amigo de pecadores. Bom, vamos olhar isso aqui com mais calma. Olha a comparação. Vamos começar por isso. São como crianças sentadas na praça. Meu irmão, eu não sei se você foi criado numa época que lá no seu bairro, na sua vila, na sua cidade, tinha uma praça e que a molecada fervia nessa praça. Quem aqui já, quando criança, frequentou uma praça dessa? Fervia. A molecada fervia na praça. E ali acontecia de tudo. Acontecia acidente de bicicleta. Voltava para casa tudo ensanguentado. Ali a molecada saía na mão, se perdoava. Tinha gente que sempre estava arrastando um pé, porque quase quebrou o pé, quase quebrou a perna. E às vezes até quebrava, né? O que Jesus está falando? Ele está falando de uma geração que as crianças não tinham o celular. E não tinha esse negócio de ficar dentro de casa, gente. Era um cômodo só.
Ele está falando de crianças na praça. E crianças na praça é aquela loucura. Se uma criança estiver sentada no banco, tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Qual criança vai ficar sentada num banco na praça? Bom, eu não sei como é que foi a infância de vocês. Eu jamais. O banco da praça só servia para eu pular com a bicicleta por cima, ou dar mortalzinho por cima do banco, ok? Mas talvez a sua tenha sido mais leve. Criança sentada na praça. E o pior, são crianças críticas. Elas estão sentadas no banco da praça e quando elas olham João Batista com uma mensagem de confronto, arrependei-vos, raças de víboras, elas criticam João Batista. Não, isso aí está pesado demais. Está tão pesado que eu acho que esse cara tem demônio. Aí vem quem? Jesus. Curando os enfermos. Restaurando a prostituta. Abraçando o leproso. E eles olham e dizem: é um comilão, um beberrão, anda com pecadores. Que criança é essa? Que está sentada na praça e criticando o tempo todo. Pois Jesus compara aqueles religiosos daquela geração a essas crianças. Eu pergunto para vocês, não estamos na mesma geração? Ao invés de nós desfrutarmos, vivermos, liberarmos a energia, correr, desfrutar. Ok, tem acidentes, um perdoa o outro, porque como Jesus disse, aquele que não for como uma criança não herdará o reino de Deus. Um ambiente de, de cair, mas levantar. Nós estamos no lugar que nós gostaríamos de estar. Assim é uma criança. Uma criança numa praça, ela está vivendo o propósito dela. Se divertir, desfrutar daquilo. Será que a gente não parou com isso? E ao contrário disso, a gente não sentou num banco da praça para criticar aquela igreja, aquela religião, aquele povo. Eles são tão radicais que eu acho que eles têm demônio. Ou aqueles outros que falam do amor e não sei o quê, e é isso, é aquilo. Quando na verdade nós não fomos chamados para nada disso. Então, o propósito da criança foi destruído. E aquela criança agora é uma crítica, um crítico de tudo aquilo que vê. E não desfruta mais de absolutamente nada. Meu irmão, está mais do que na hora da gente entender que nós não fomos criados para ficar sentados no banco de uma praça. Mas para a gente olhar para frente, para a gente desfrutar a vida que Deus nos deu, cheio de propósito, caindo, levantando, seguindo, às vezes ensanguentados, mas a gente está lá de volta porque é o que a gente mais ama fazer. Relacionamento, compartilhar, caminhar, transbordar o amor de Deus. Deus faz uma pergunta para Isaías. Isaías 6:8, Isaías escreve e diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando. Essa palavra conclamando era feita pelos reis com trombetas. E e a voz do Senhor vai conclamar: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero terminar ainda com uma última reflexão. Você com certeza, como bom cristão que é, já pediu oração para alguém, certo? Sim ou não? Eu já pedi, de vez em quando eu ligo para um amigo meu e diz: cara, ora por mim aí. Me ajuda nisso aqui, sim ou não? E está tudo certo. E a gente faz os nossos pedidos de oração. Você sabia que
Jesus chamou os discípulos dele e fez um pedido de oração? Você sabia disso? Que Jesus chamou os discípulos e fez um pedido de oração. Jesus fez um pedido de oração? Jesus fez um pedido de oração. Meu Deus! Ele só fez esse pedido de oração? Só esse pedido de oração. Então eu preciso saber o que Jesus pediu para os discípulos. Qual foi o pedido de oração para os discípulos? Pois bem, eu vou te dizer qual foi o pedido de oração que Jesus fez para os discípulos. Mateus 9, versículo 37 e 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse foi o único pedido de oração que Jesus fez para os discípulos. E o que ele estava pedindo? Orem, porque a colheita é grande. Ele está dizendo: o mundo está desesperado pela boa notícia, mas não tem trabalhador, não tem quem queira compartilhar. Por quê? Porque são um bando de crianças magoadas sentadas na praça, que perderam os seus propósitos, perderam o alvo da vida, o entendimento do porquê está nessa terra. Perderam. E aí Jesus diz: orem para que os trabalhadores sejam despertos, porque a colheita é grande, mas são poucos os ceifeiros. Quem entendeu isso, diga amém. Quero que você fique de pé, por favor. Quero terminar por onde comecei, Atos 20 e 24. O Jean vai pôr lá para nós, Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A gente consegue ler isso juntos? Vamos juntos no 3, 1, 2, 3. Porém, eu quero fazer uma oração, mas eu quero lembrar as palavras de Jesus em João capítulo 20, versículo 21. Jesus chega onde os discípulos estavam reunidos, como ele está aqui nessa noite. E Jesus diz assim: paz seja convosco. Quem aqui precisa da paz de Cristo? Receba essa paz, ó Jesus. Paz seja convosco. Aí olha o que ele conclui. Ele diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabe o que isso significa? Que o paz seja convosco está dentro de uma frase que tem um propósito. A paz da frase só é alcançada quando o propósito é realizado. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Lá onde você estiver, no lugar onde você estiver.